Olá! Hoje estou aqui com mais um estudo e hoje dessa vez eu vou fazer um estudo de matemática. O conteúdo será equação com duas incógnitas. O que é uma incógnita? Vamos lá. O x é uma incógnita, só que em vez de só ter o x, vai ter o y junto, então vai ter duas incógnitas. E os seus métodos. Eu tenho outro método, só que o outro método é muito complicado e eu não vou usar ele aqui agora. Então eu só vou usar os métodos principais que as pessoas mais usam, que é o método da adição e o método da substituição. Vamos lá. O método da adição é o principal que eu vou pôr aqui, porque na minha prova vai cair problemas com ele. Dá pra você usar também o método da substituição, mas na minha opinião, ele é muito mais difícil. Mais difícil não, mas acho que mais, chatinho, sabe? Eu acho que da adição é mais prático, mais rápido. Mas eu vou explicar quais são esses métodos. Esses métodos servem pra gente resolver uma equação de duas incógnitas. Mas eles servem pra gente deixar com uma incógnita só. Então, tanto da adição, tanto da substituição fazem com que haja só uma incógnita. Então, transformar a outra no valor que ela tem para outra incógnita. Eu vou explicar aqui para vocês. No método da adição, como o senhor diz o nome, nós temos que adicionar a equação. Nós temos que adicionar a equação. Eu vou pôr aqui uma equação de exemplo, porque eu acho que é mais fácil explicando enquanto eu mostro e resolvo o exercício. Então tá, o exemplo número 1. Eu pus um exemplo mais fácil, que assim, você olha e fala, mano, é óbvio o resultado quando você aprende o método da adição. Mas agora você deve estar achando confuso. A equação de duas incógnitas geralmente aparece assim. Essa aqui é uma equação de duas incógnitas. Tá bom, beleza. Tem o x mais o y. E aqui tem outra equação. Então, duas equações nos dão um sistema. Então, assim a gente consegue descobrir o resultado exato. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? O principal é a gente encontrar isso daqui, ó. Os sinais. O sinal de positivo e negativo. Porque isso vai dar a nossa possibilidade. Tá vendo que é a mesma incógnita? Então, elas se anulam. Elas têm o mesmo número, que é 1, né? É um y e um y. Só que esse é positivo e esse é negativo. Então, elas se cortam, a gente corta elas, porque elas se anulam. Porque mais 1 menos 1 dá 0, não é? Então, aqui vai dar 0, então a gente corta. Então, agora a gente transforma. O que tá depois do igual, do sinal de igual, vai ficar depois do sinal de igual. Então, eu vou fazer aqui de normal aqui, com a caneta preta, 10, aí aqui tem um sinal positivo, porque ele é positivo, então vai ficar mais 4. E aqui antes tem 2x, os dois são positivos, então vai ficar x mais x. Transformamos essa equação, esse sistema aqui de equação em uma equação só. Tá vendo? Agora é só resolver como se fosse uma equação normal. Então, vai ficar 2x igual a 14. Então, x é igual a 7. Agora, geralmente, a professora pede pra você dar os dois valores, o de y e o de x. Como a gente sobra? Então tá, eu vou pôr aqui, em vez de x, a gente vai pôr o 7. Então, 7 mais y igual a 10. Que número somado a 7 dá 10? 3. Então, esse é o valor. Resolvemos o sistema com o método da adição. Esse é o mais fácil. É quando já vem pronto, basicamente. Agora, eu vou pôr outro exemplo, que são os exemplos mais difíceis, que a gente tem que começar a multiplicar a equação, a gente tem que multiplicar tudo, a gente tem que mudar o sinal. Aí eu vou explicar pra vocês pra ficar mais fácil. Então tá, esse é o exemplo aqui que nós vamos ter que multiplicar. Ainda esse exemplo, os sinais já estão certos, então não é sobre sinal, é sobre os números em si, tá? Então vamos lá. Primeiramente, como eu disse, nós vamos localizar o positivo e o negativo. Tá vendo que os dois já estão no y. Então a gente não vai ter que mudar nem um x, nem aqui, então a gente já pode ficar tranquila. Mas não tem como a gente cortar, porque o y é um só, e esse aqui já é 2. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar a equação. Como que a gente vai multiplicar? A gente não vai multiplicar só esse número aqui por 2 pra ficar igual, pra gente poder anular ele. Vamos multiplicar a equação inteira. Essa equação aqui nós vamos multiplicar inteira por 2. Então, vai ficar 2x menos 2y igual a 8. Então, vou pôr aqui 2x mais 2y igual a 20. Igual a 8, não, é igual a... Não, certo. Igual a 8. Então, aqui já tá prontinho pra gente cortar. Tá vendo? O sinal tá igual. Tá igual não, tá diferente pra gente poder cortar, pra poder anular. E os números estão iguais. Então, a gente cortar e continuar a conta. Aqui, ó, continuar a conta. Vai ficar 2x mais, porque aqui é um mais 2x igual
depois do número igual, depois do igual, os números aqui tem que ficar juntos. Então, vai ficar 20, aqui é um sinal de mais 8. Aqui transformamos uma equação com uma única incógnita. Agora é só a gente responder. Vai ficar 4x igual a 28, x igual a 7. Vocês perceberam que essa equação, o resultado dessa equação vai ficar o mesmo daquela outra que nós passada? Porque eu só multipliquei essa equação que tem aqui em cima. É muito fácil isso. Aí então a gente multiplica, tem que multiplicar ela inteira. Lembre-se de multiplicar todos os números, não só a incógnita desejada para tirar. Então aqui, quando vai ficar y igual a 2. Agora eu vou explicar um outro exemplo, só que agora a gente vai ter que mexer nos sinais, como que vai ficar esses sinaizinhos aí. Tá, agora eu trouxe uma conta um pouquinho mais complicadinha, mas é só pra vocês enxergarem qual que é a lógica disso daqui. Lembrando que o objetivo desse método da adição ou da substituição é realmente tirar uma incógnita e transformar em somente uma incógnita, que aí a gente sabe resolver a equação. Vamos aqui. Podemos ver, a gente vai ter que usar os dois, a multiplicar o sinal e o número. X mais 2y igual a 4. Y mais 3, não é 3x nem y, é só 3, igual a 2x. Vamos lá. Aqui, o número que a gente consegue perceber que é mais fácil, porque ele tá na frente do igual, os dois estão na frente do igual, e é mais facinho, né? É o y. O y, que é menos complicadinho, a gente vai usar. Lembrando que dá pra usar os dois, só que é um pouquinho mais complicado usar o x. A gente teria que passar o x pra cá, esse daqui pra cá, então, né, é mais fácil fazer assim. Vamos começar. É 2, aqui é 1. Então, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, vamos multiplicar por 2, né? Vai ficar x mais 2y igual a 4. 2y mais 6 igual a 4x. Mas, vamos observar um detalhe. O sinal de mais e menos não existem. Agora é só mais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar toda essa fração aqui, essa equação aqui embaixo por menos 1. Ou só menos, mas só para explicar para vocês, nós vamos multiplicar por menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 2y é igual a menos 2y. Menos 1 vezes 6 é igual a menos 6. E aqui, menos 1 vezes 4x igual a menos 4x. Então, nós vamos transformar tudo aqui embaixo em negativo, multiplicar por negativo, e agora nós vamos anular. Então, isso daqui, os sinais já estão propícios para anular, e o número tá certinho, então a gente só vai anular. Aí agora vamos passar a equação, vai ficar... Lembrando, o igual, a gente tem que sempre prestar atenção no igual, porque tem vezes que as pessoas que já querem passar para cá. Mas não, vamos com calma. Vamos primeiro x, aqui, menos 6, igual a menos 4x. Menos 4x mais 4. Agora vamos passar o númerozinho pela direita e a incógnita pro lado esquerdo. Então é x mais 4x igual a 4 mais 6. Vai ficar 5x igual a 10. X igual a 2. Descobrimos. Agora o y. É sempre da mesma maneira. Vamos pegar a continha mais fácil. Aqui. X, que é 2, mais 2y igual a 4. Que número vezes 2 somado a 2 é igual a 4? 1. Então y é igual a 1. Fácil, simples, tranquilo. Vocês viram que nessa forma eu utilizei dois negócios. Multiplicar a incógnita e multiplicar o sinal em si. E lembrando, nas duas eu multipliquei toda a equação, não só a partezinha que eu queria mudar, tudo. Então, se multiplica um, multiplica tudo. Se divide um, vai dividir todos, tal. É sempre assim. Agora eu vou falar sobre o método da substituição. O método da substituição consiste em substituir um valor de uma incógnita pelo outro. Eu vou explicar aqui rapidinho, eu vou fazer uma conta aqui, porque é mais fácil de explicar mostrando aqui. Então tá, vamos lá fazer esse sisteminha aqui. X mais y igual a 10 e x igual a y mais 2. O que nós vamos fazer? Tá vendo que o valor de y é isso daqui, né? Então, nós vamos trocar isso daqui por isso daqui. Então, vai ficar y mais 2 mais y igual a 10. Tá vendo que isso daqui é o valor de x. Então, x igual a y mais 2. Então, aqui ficou y mais 2. Agora, é só formar. Nós vamos juntar isso aqui. Então, vai ficar 2y igual a 8, y igual a 4. Então, 4. Então, y vale 4 e x vale 6. Rapidinho, acabou agora. Então tá, terminamos daqui,
finalmente, matemática é chata, insuportável, mas pelo menos vocês conseguiram entender.